Ela queria mais emoção. Encontrou. Só que a emoção que ela encontrou não foi a que ela havia imaginado quando abriu essa porta. Foi o arrependimento mais profundo da vida dela. Ela queria mais emoção no casamento. Encontrou o próprio arrependimento. A frase que iniciou tudo foi dita numa noite de sábado, enquanto a gente lavava a louça depois do jantar, com aquela casualidade de quem guardou algo por tempo demais e deixou escapar no momento mais mundano possível. Eu acho que a gente perdeu a emoção, ela disse. Eu continuei lavando o copo que estava na minha mão. Que tipo de emoção? Eu perguntei. Aquela coisa de querer, ela disse. De antecipação. De não saber o que vai acontecer. Você está descrevendo o começo de um relacionamento, eu disse. Estou descrevendo o que está faltando, ela disse. Eu pousou o copo. Me virei para ela. E o que você acha que vai trazer isso de volta? Eu perguntei. Ela ficou em silêncio por um momento. Eu li sobre casais que abrem o relacionamento, ela disse. E muitos descrevem que isso traz de volta uma energia que havia sumido. Eu olhei para ela. Você está me propondo um relacionamento aberto para trazer emoção de volta pro casamento, eu disse. Estou propondo que a gente considere, ela disse. Eu não disse nada por um longo momento. Fui secar as mãos. Me sentei à mesa. Ela ficou de pé, esperando. Você pesquisou isso, eu disse. Não era pergunta. Li algumas coisas, ela disse. Há quanto tempo você está pensando nisso? Alguns meses, ela disse. E você chegou nessa conclusão sozinha, eu disse. Sem me dizer que estava se sentindo assim. Eu tentei dizer que estava me sentindo sem emoção. Você disse que estava cansada, eu disse. Uma vez. Em novembro. Eu perguntei se estava tudo bem e você disse que era o trabalho. Ela ficou em silêncio. Você teve meses de sentir isso, eu disse, e a conclusão que você chegou foi que a solução era abrir o casamento. Não conversar comigo. Não tentar mudar algo entre a gente. Abrir. Eu estou conversando agora, ela disse. Você está me apresentando uma solução que você já escolheu, eu disse. Isso é diferente de conversar. Aquela noite eu disse que precisava de tempo para pensar. Ela disse que entendia. E enquanto eu passava os dias seguintes processando o pedido dela, eu fiz algo que ela não sabia. Preste atenção. Nos detalhes que haviam estado lá mas que eu havia deixado de ver porque havia me acostumado à paisagem do casamento sem questionar o que havia mudado nela. O celular que ela carregava em todo lugar agora, quando antes ficava largado em qualquer superfície. As mensagens que ela respondia com uma velocidade diferente em horários específicos. A energia renovada que havia aparecido nos últimos meses sem uma causa óbvia. Numa quinta-feira, enquanto ela estava no banho, o celular dela vibrou na bancada. Uma notificação. Um nome que eu não reconhecia. A mensagem prévia, visível na tela bloqueada, dizia: Hoje à noite? Eu fiquei olhando para a tela. O chuveiro continuava ligado. Eu coloquei o celular de volta exatamente onde estava. E fui para a sala sentar no sofá com aquela calma estranha de quem acaba de ter uma suspeita confirmada de forma tão simples que quase parece banal. Ela havia pedido o relacionamento aberto. Mas aquela mensagem não era de alguém novo. Era de alguém que já existia. E a emoção que ela havia dito que estava faltando no casamento estava sendo encontrada a tempo, antes de qualquer conversa comigo, antes de qualquer proposta de acordo. Quando ela saiu do banho, eu estava onde sempre estava. Ela me olhou. Você está bem? Ela perguntou. Estou pensando, eu disse. Sobre o que eu propus? Sobre várias coisas, eu disse. Ela foi secar o cabelo. Voltou. Sentou do lado oposto. Você chegou a alguma conclusão? Ela perguntou. Ainda não, eu disse. Mas eu vou te dar uma resposta essa semana. Ela assentiu. E eu passei aquela noite inteira acordado, não de ansiedade, mas de planejamento. No dia seguinte, liguei para o meu amigo Henrique. Henrique, que trabalhava com tecnologia e que quando eu expliquei a situação sem dar todos os detalhes, me ajudou a entender como verificar algo que eu precisava verificar antes de dizer qualquer coisa. Não vou entrar em detalhes técnicos. O que importa é o que eu encontrei. 3 meses de comunicação com alguém chamado Rafael. Não mensagens de amizade. Não conversas casuais. O tipo de comunicação que existe entre pessoas que estão construindo algo juntas há tempo suficiente para ter referências internas, planos específicos e uma linguagem que pertence só a elas. 3 meses. A mesma época em que ela havia começado a falar sobre emoção faltando no casamento. O relacionamento aberto não era uma proposta para resolver um problema do casamento. Era uma forma de legitimar o que já estava acontecendo. Antes de continuar, preciso fazer uma pausa. De onde você está assistindo esse vídeo agora? Me conta nos comentários a cidade ou o país. Essas histórias chegam em lugares que eu nunca imagino, e adoro saber de onde vocês estão. Voltando ao que aconteceu. Dei uma resposta para ela na quarta-feira. Não a resposta que ela esperava. Sentamos na mesa da cozinha, no mesmo lugar onde ela havia lavado a louça naquele sábado e dito a frase que havia iniciado tudo. Eu pensei bastante, eu disse. E, ela disse, com aquela esperança cautelosa.
Antes de te dar minha resposta sobre o acordo, eu disse, eu preciso te fazer uma pergunta direta. Pode perguntar, ela disse. Quem é o Rafael? Eu perguntei. O que aconteceu no rosto dela nos 3 segundos seguintes foi uma das coisas mais reveladoras que eu já vi numa pessoa. Não uma emoção única e clara. Uma sequência rápida, surpresa, avaliação, decisão. Um colega de trabalho, ela disse, com uma casualidade que havia sido preparada muito mais rapidamente do que deveria ser possível se a pergunta fosse verdadeiramente inesperada. Um colega de trabalho que você mensageia às 11 da noite de uma quinta-feira perguntando se você vai aparecer hoje, eu disse. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios que havíamos tido. Era o silêncio de alguém que percebeu que o chão que achava sólido não era. Você leu minhas mensagens, ela disse. Uma apareceu na tela enquanto você estava no banho, eu disse. Eu não precisei ler o resto para entender o contexto. O que você quer saber? Ela disse, depois de um momento, mudando de estratégia com uma rapidez que me disse que ela havia ensaiado versões dessa conversa. Quanto tempo? Eu disse. Pausa. 3 meses, ela disse. 3 meses, eu repeti. A mesma época em que você começou a falar que o casamento havia perdido emoção. Ela não respondeu. O casamento não perdeu emoção, eu disse. Você encontrou emoção em outro lugar e passou a comparar o casamento com essa emoção nova. E aí o casamento pareceu sem graça. Não foi planejado assim, ela disse. Mas foi isso que aconteceu, eu disse. Foi, ela admitiu. E o relacionamento aberto, eu disse, chegando no ponto central. Você propôs para resolver um problema do casamento ou para legitimar o que já estava acontecendo? Pausa longa. As duas coisas, ela disse, com uma honestidade que eu não havia esperado que chegasse tão diretamente. Eu estava me sentindo culpada e eu pensei que se você concordasse com o acordo, eu poderia reorganizar como eu via o que estava acontecendo. Você queria minha concordância para se sentir menos errada sobre uma coisa que já estava fazendo, eu disse. Sim, ela disse, a voz pequena. Eu preciso te dizer algo sobre essa semana de pensar que eu pedi, eu disse. Ela me olhou. Eu não estava só pensando sobre o acordo, eu disse. Eu estava entendendo o quadro completo antes de ter essa conversa. Porque eu aprendi, observando você nos últimos dias, que a conversa que você me apresentou não era a conversa real. Qual era a conversa real? Ela perguntou. Que você havia encontrado algo que parecia emoção e havia decidido perseguir isso, e que o acordo era a forma mais conveniente de fazer isso sem precisar me encarar de frente sobre o que estava acontecendo. Ela ficou olhando para as próprias mãos. Você está certo, ela disse. Eu quero te fazer mais uma pergunta, eu disse. Pode, ela disse. O que você sente por ele? Longa pausa. Eu sentia que era emoção, ela disse. Mas quando eu estou sentada aqui agora, olhando para você, eu acho que confundi novidade com sentimento real. Confundiu novidade com sentimento real, eu repeti. Aquela coisa que eu disse que faltava no casamento, ela disse. A antecipação, o não saber o que vai acontecer. Isso é o que o começo de qualquer coisa tem. Não é exclusivo de uma pessoa especial. É só novo. E você perseguiu o novo ao invés de tentar renovar o que tinha, eu disse. Sim, ela disse. E eu só entendi isso completamente agora, sentada aqui. Eu me levantei da mesa. Fui até a janela. Fiquei olhando para a rua por um tempo que ela deixou em silêncio, entendendo que eu precisava daquele momento. Eu não vou fingir que isso é simples de processar, eu disse, sem me virar. 3 meses. Com alguém que você apresentou como colega de trabalho. Enquanto me falava que o problema era o casamento. Eu sei, ela disse. Você colocou o problema em mim, no casamento, em nós dois, eu disse, me virando para ela. Quando o problema era uma escolha que você estava fazendo. Uma escolha errada, ela disse. Uma escolha errada, eu concordei. O que você vai fazer? Ela perguntou. Isso é a pergunta que eu precisava que você me fizesse, eu disse. Porque é a pergunta que mostra que você entende que a decisão aqui é minha, não nossa. Você tomou decisões sozinha por 3 meses. Agora eu tomo a minha. O que você decidiu? Ela perguntou, com uma voz que carregava algo que eu reconhecia mas que eu não havia esperado ver tão cedo. Medo. Não o medo de ser descoberta. O medo de perder. Eu não decidi ainda, eu disse. E dessa vez eu vou realmente levar o tempo que eu preciso. Sem pressão, sem prazo, sem você me apresentando soluções pré-embaladas. Eu saí de casa naquele dia. Fui para casa do meu irmão, Davi, que quando abriu a porta e viu minha expressão simplesmente abriu espaço sem fazer perguntas imediatas. Fiquei 5 dias lá. Durante esses 5 dias ela mandou mensagens todos os dias. Não com pedidos ou pressão. Com palavras simples que me diziam que ela estava processando o peso do que havia feito. Eu terminei com ele, ela escreveu no 2º dia. Eu li. Não respondi naquele momento. Não porque você descobriu, ela escreveu alguns minutos depois, como se houvesse sentido a pergunta não dita. Porque eu percebi que havia trocado algo real por algo que parecia emoção mas era só novidade. E novidade acaba. No 4º dia, liguei pro Henrique. Não para falar sobre tecnologia dessa vez. Para falar com alguém que me conhecia há tempo suficiente para ser honesto.
O que você acha que eu devo fazer? Eu perguntei. Eu acho que você já sabe o que você quer fazer, ele disse. Você está só verificando se é a decisão certa. E como eu verifico? Você pergunta o que você sente quando imagina não ter mais ela na sua vida, ele disse. Se a resposta for alívio, você sabe. Se a resposta for perda, você também sabe. Fiquei em silêncio por um momento. É perda, eu disse. Então você já tem sua resposta, ele disse. O que você está decidindo agora não é se fica ou vai. É como fica, se ficar. Voltei para casa no 5º dia. Ela estava lá. Levantou quando eu entrei, com aquela postura de quem não sabe o que vai encontrar mas está preparada para qualquer coisa. Você voltou, ela disse. Voltei para conversar, eu disse. Não voltei com resposta ainda. Eu entendo, ela disse. Sentamos na sala. A mesma sala. As mesmas cadeiras. O mesmo apartamento que havia sido o palco de tudo o que havia acontecido. Eu preciso que você me diga uma coisa, eu disse. E preciso que seja completamente honesta. Pode perguntar, ela disse. Quando você disse que o casamento havia perdido emoção, você estava descrevendo o casamento ou estava descrevendo como o casamento parecia comparado com o que você estava sentindo com ele? Ela ficou em silêncio por um longo momento. Estava comparando, ela disse finalmente. Eu sabia, enquanto dizia aquilo, que não era completamente honesto. Mas era mais fácil do que admitir o que eu estava fazendo. Mais fácil para você, eu disse. Mais fácil para mim, ela confirmou. E completamente injusto para você, que passou semanas achando que o problema era o casamento quando era uma escolha minha. Uma escolha que você tentou me fazer concordar indiretamente através do pedido de relacionamento aberto, eu disse. Sim, ela disse. Eu queria sua permissão retroativa sem ter que pedir permissão diretamente. Você entende o que isso me custou, eu disse. Eu entendo que você passou semanas achando que não estava sendo suficiente, ela disse. Que o problema era você ou o casamento ou a rotina entre a gente. Quando o problema era uma decisão que eu tomei e continuei tomando. Semanas me perguntando o que eu havia deixado de fazer, eu disse. O que havia faltado. Se eu havia me tornado invisível de alguma forma que eu não havia percebido. Ela fechou os olhos. Eu sinto muito, ela disse. E a forma como disse me disse que era verdade. Sentir é o começo, eu disse. Mas sentir não conserta o que quebrou. O que conserta? Ela perguntou. Tempo, eu disse. Honestidade contínua. E eu não sei ainda se o que quebrou é consertável. Terapia começou 2 semanas depois. A terapeuta, na 3ª sessão, fez uma pergunta que ficou com os dois de formas diferentes. Quando você disse que queria mais emoção no casamento, ela perguntou olhando para minha esposa, você estava descrevendo uma necessidade real ou estava justificando uma escolha que já havia feito? Longa pausa. Estava justificando, ela disse. A necessidade real era que eu havia feito uma escolha que não sabia como desfazer e precisava de uma narrativa que tornasse essa escolha mais aceitável. E essa narrativa colocava o problema onde? A terapeuta perguntou. No casamento, ela disse. Em nós dois. Em qualquer lugar menos em mim. A terapeuta se virou para mim. E você? Quando ela disse que o casamento havia perdido emoção, o que você sentiu? Responsabilidade, eu disse. Imediata. Automática. Como se fosse meu trabalho resolver um problema que eu não havia causado. Por que você assumiu responsabilidade tão rapidamente? Porque eu havia aprendido que quando algo está errado num relacionamento, minha função é encontrar o que eu posso fazer diferente, eu disse. Não questionar se o problema é meu de verdade. Isso é um padrão que vale a pena examinar, a terapeuta disse. Eu sei, eu disse. E você? Ela olhou para minha esposa. O que você aprendeu sobre si mesma nesse processo? Que eu busquei emoção lá fora antes de tentar encontrá-la dentro, ela disse. E que o que eu chamei de emoção era novidade. E que novidade é a coisa mais enganosa que existe porque parece profunda quando é só nova. E quando a novidade acaba? A terapeuta perguntou. Você fica com o que construiu ou com o vazio de ter destruído o que tinha por algo que não era o que parecia, ela disse. 6 meses depois daquela conversa na cozinha sobre a louça e a emoção que havia sumido. A gente estava num lugar diferente. Não o casamento que havia existido antes de tudo. Algo mais trabalhado, mais honesto, mais consciente de suas próprias fragilidades. Numa noite, ela me olhou e disse. Você sente que valeu tentar? Eu pensei na resposta honesta. Eu sinto que a versão de você que está sentada aqui agora é mais real do que qualquer versão que existiu antes, eu disse. E eu prefiro tentar construir algo com essa versão do que desistir antes de saber o que é possível. Mesmo depois de tudo, ela disse. Mesmo depois de tudo, eu disse. Não porque o que aconteceu foi pequeno. Foi grande e custou caro. Mas porque o que está sendo construído agora é mais honesto do que o que existia antes. E honestidade vale o custo de chegar até ela. Ela queria mais emoção no casamento. Encontrou o próprio arrependimento. Não porque o universo a puniu por querer mais. Mas porque a forma que ela escolheu buscar mais não era a forma de quem quer construir algo melhor.
Era a forma de quem quer a emoção do novo sem o custo da honestidade. E novidade sem honestidade tem prazo de validade curto. Termina. Sempre termina. E quando termina, você fica com o vazio do que destruiu ou com a possibilidade difícil e real de construir algo que não precisa de novidade para ser emocionante. Porque a coisa mais emocionante que existe não é o não saber o que vai acontecer. É construir algo com alguém que escolhe você todos os dias, com os olhos abertos, sabendo completamente quem você é. Incluindo as partes que você não se orgulha. Especialmente essas.